Paz seja convosco, irmãos. Amém. Sempre é muito bom estar com vocês aqui. Esses dias foram bem abençoados. Estive lá na manada. Então, foi bom estar com esses homens. Hoje de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, na sala geral, também fui muito abençoado com a palavra. E é interessante ver aquilo que Deus está fazendo. A igreja está muito conectada naquilo que Deus está fazendo no corpo dele ao redor do mundo. Há muitas igrejas no mundo hoje com uma fome, com uma sede de Deus, do mover do Espírito, e dá para sentir isso, que essa igreja está passando por isso nesses dias. Então, às vezes a gente fica meio assim desconectado, só ouve notícia ruim, né? Daquilo que está acontecendo no mundo, mas Deus está movendo num avivamento em todos os cantos da terra. E nós não podemos estar desapercebidos daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, irmãos. Então, sou muito grato à igreja. A igreja mudou um pouco o protocolo nesse culto e nós somos gratos por isso. Encheram o batistério para batizar só a Daniela, né? Uma pessoa só. Mudou o dia de ceia. No segundo culto, nós vamos estar renovando nossos votos de 25 anos de casados. Foi no mês passado que nós fizemos 25 anos de casado. Também agora, no mês de julho, eu estou celebrando 30 anos de missões. Em julho de 88, eu estava indo para Jocum para fazer a minha primeira escola de treinamento na Jocum, com o coração ardendo por missões. Eu tinha acabado de conhecer Jesus num acampamento de carnaval. Eu conheci Jesus em fevereiro de 88, num acampamento. Estava ali na cidade de Maringá fazendo vestibular, quando alguém me chamou para um acampamento. Nesse acampamento eu conheci Jesus, recebi meu chamado para missões, fui batizado no Espírito Santo e desci as águas, tudo em 4 dias. E não casei ali ainda. 4 meses depois estava indo fazer a escola da Jocum. Depois fui para o Amazonas e conheci a Eliette lá no Amazonas. Ela saiu daqui, do Espírito Santo, fez a escola de treinamento dela lá em Belo Horizonte, e nós nos conhecemos lá no Rio Tapauá. 5 dias de viagem, dia e noite, de Manaus para lá. Lá não tinha telefone, televisão, internet. Bom, internet não existia naquele tempo mesmo. Aí nós nos conhecemos lá. 2 anos depois nós nos casamos. Pastor Falteci fez nosso casamento. Então hoje é bom celebrar e renovar os nossos votos diante de Deus e diante do ministro que fez o nosso casamento. Então para nós é um motivo de muita alegria. Mas gostaria de falar com vocês algo que Deus vem falando comigo nos últimos dias. É algo que Deus está falando com a igreja dele em todo canto da terra. Tem pregadores falando sobre isso, já tem livros sendo escritos sobre isto. Nós falamos muito, irmãos, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O crente fala isto. Mas na maioria das vezes, quando nós vamos tomar nossas decisões no nosso dia a dia, nós acabamos tomando nossas decisões baseadas na nossa cultura, na cultura do nosso país, na forma como nós crescemos. Tem uma influência grande sobre nós. Isso hoje chama-se a cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo. Então, uma cultura aonde nós vivemos, o país aonde nós vivemos, ele nos influencia a tomar nossas decisões. Pensa bem, uma criança, ela cresce, ainda que seja cristã, ela vem para a igreja, para os programas da igreja, mas no dia a dia ela passa mais tempo numa escola, que hoje o sistema da escola do nosso país, pelo menos, ele cada dia mais ele exclui Deus. Então a criança passa a ser discipulada por um sistema que exclui Deus. A cultura que a pessoa é exposta, muitas vezes de música, de leitura, é uma cultura que também tenta excluir Deus.
E isso nos influencia na nossa decisão, no nosso sistema de crença, na nossa forma de pensar. E muitas vezes nós tomamos as nossas decisões com esse pensamento, então, que não é de Deus, não é o pensamento bíblico, não é a maneira bíblica, não é a cosmovisão bíblica, e nós nem percebemos sobre isso. Então nós precisamos de uma cosmovisão bíblica, uma maneira de enxergar o mundo e tomar decisões bíblicas. Eu nem estou falando cristã, porque muitas vezes a cosmovisão cristã que tem, muitas vezes não é bíblica. Ela tem um sistema religioso, ela tem símbolos, ela tem liturgia, mas se for cavar, muitas vezes não é bíblica. Então eu quero focar numa cosmovisão bíblica com vocês nessa noite. E eu só quero dar 2 exemplos nessa noite, de como nós pensamos e nós somos influenciados pelo sistema deste mundo, e não pela Bíblia. Quero falar com vocês um pouco sobre trabalho e adoração. O que é trabalho para você? Quando eu falo trabalho, o que é trabalho? Nós tivemos um tempo gostoso aqui na terça-feira com os missionários e o tema era sobre o propósito, sobre vocação, era uma conversa sobre isso. E nas perguntas que as pessoas faziam, eu acabo percebendo essa dificuldade de entender e de ter essa perspectiva bíblica sobre o trabalho. E eu tenho, desde que Deus está ministrando isso no meu coração, eu tenho perguntado para os crentes quando eu encontro com ele: o que é trabalho para você? O que significa trabalho para você? Trabalho é uma bênção ou é uma maldição? Dentro da cosmovisão brasileira, da nossa cultura brasileira, e talvez você vai se identificar com isto, o ideal é trabalhar pouco e ganhar muito. Se você se identifica com esse pensamento, então você é brasileiro mesmo. Porque o brasileiro, o trabalho dos sonhos do brasileiro, o emprego dos sonhos, é um trabalho onde que ele pode trabalhar pouco e ganhar bastante. E muitas vezes nós olhamos até como sucesso, né? A gente faz até piadinha sobre isso, né? É o tipo do trabalho que eu queria, né? O fulano ali trabalha bem pouco, mas ele ganha bem, né? Então esse é o pensamento do brasileiro, e a gente vê isso como sucesso. O brasileiro pode até dizer, né, eu trabalho duro porque eu preciso do salário, mas o que eu queria mesmo era praia e água de coco. Então eu trabalho porque eu preciso do salário. Se não fosse isso, o que eu queria mesmo era sombra e água fresca, né? Tá mais dentro da nossa cosmovisão brasileira. Para muitos, o trabalho passa a ser a fonte de estresse. E isso até nos Estados Unidos, eu ouvi de uma pesquisa feita lá que 40% da população disse que o trabalho é fonte de estresse. Se ele pudesse, ele ficava livre daquilo. Gente que toma remédio por causa do trabalho, que é a fonte de estresse. Então, a pessoa não está pensando, estou exercendo a minha vocação. Eu trabalho porque eu preciso, mas isso é uma fonte de estresse. Bom, essa é uma forma de pensar que nos influencia. A outra, eu quero trazer a perspectiva bíblica para vocês já, e a outra é adoração. Adorar a Deus. A maioria dos crentes enxerga a adoração como um momento em que nós vamos para o culto e a gente pode dizer, nós vamos ter agora o nosso momento de adoração. Vamos adorar a Deus nesse momento. Então ele tem na mente dele, esse é o momento de adoração, e na maioria das vezes está associado a cânticos. Adoração está associada ao momento de cantar, de adorar ao Senhor, cantando quando nós estamos reunidos na igreja. E é por isso que nós dizemos, agora nós vamos ter o nosso momento de louvor e adoração. Nós somos influenciados por esse pensamento. Dentro disso veio toda uma ideia daquilo que é secular e sagrado.
Você já deve ter ouvido pessoas falar isso. Eu estou fazendo o meu trabalho secular. Então, quando ele está na igreja, ele é um diácono, ele está servindo, diz, eu estou fazendo aquilo que é sagrado, é para Deus. É a obra, nós somos a obra de Deus. Então, o missionário, o pastor, aquele que está no ministério, ele está fazendo a obra de Deus, é o sagrado. Aí o pensamento é, quando eu venho para o culto, eu participo desse momento maravilhoso, gostoso, Deus se manifesta. Na segunda-feira eu vou para o meu trabalho, aí eu chamo isso de secular. Então tem a ideia do secular e do sagrado. Aquilo que eu faço para Deus é sagrado. Aquilo que eu faço para os homens durante a semana ou para mim mesmo, eu chamo de secular. Então teve esse conceito influenciando, isso começou com o pensamento grego, irmãos. Não é um pensamento bíblico. Os gregos começaram a dividir, colocar as coisas em compartimentos. O Antigo Testamento nunca teve a ideia de secular e sagrado, nem mesmo o Novo. Mas os gregos começaram a colocar essa divisão. E os gregos tinham uma ideia muito boa, assim, não era só conquistar o mundo pela força, mas era conquistar o mundo pelas ideias. E eles tiveram sucesso, porque muitas das ideias que nós somos influenciados, que as universidades ensinam hoje, que nós aprendemos, veio dos gregos. E muitas vezes nós pensamos que até é bíblica. Então vamos lá, o que seria então o pensamento bíblico? Por que nós trabalhamos? Por que você faz o que você faz? Por que você faz isto? Alguns até pensam, eu faço porque foi uma maldição que Deus colocou no Adão quando ele pecou. Mas se você voltar lá na Bíblia, antes do pecado o Adão já trabalhava. Porque a Bíblia diz que Deus o colocou no jardim para cultivar, para administrar o jardim. Deus deu tarefa para o Adão. Deus tinha essa parceria com Adão lá no Éden, antes do pecado. Então, o trabalho não surgiu como um castigo por causa do pecado. Ficou mais difícil, ficou duro, teve várias consequências, mas a ideia do trabalho já existia lá. Pensou que maravilhoso essa interação de Deus. Deus chegou para o Adão e Deus podia ter dito para o Adão, Adão, está vendo aquele animal ali, aquela ave? O nome dela é águia, Adão. E a partir de agora você vai chamar de águia. Está vendo aquele animal ali, Adão? O nome dele é girafa. E a partir de agora, Adão, você vai chamá-lo de girafa. Estaria tudo bem. Mas Deus veio e trouxe os animais para o Adão e disse, Adão, você vai dar nome, você vai colocar nome em todos os animais. E o nome que você der, esse será o nome. Deus estava dizendo, eu mesmo vou chamar, Adão, o animal pelo nome que você colocar. Já pensou que interação de Deus com Adão nessa questão de atividade, de trabalho? O Deus Todo-Poderoso chegando, dando uma tarefa, pode dar nome, Adão. E o nome que você der, esse vai ser o nome. Então ele estava dizendo, faça alguma coisa, Adão, com aquilo que eu estou criando, com a criação. Então Deus tinha essa expectativa. Então o trabalho já estava lá, o trabalho não é maldição. Então pensa, por que você faz o que você faz todos os dias? Em João 17,4, veja o que Jesus diz. Então é Jesus dizendo como ele glorificou a Deus na terra. Ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. João 17,4. Jesus diz, eu te glorifiquei, a forma como eu trouxe glória ao teu nome, como eu te glorifiquei, foi consumando a obra, foi trabalhando, foi realizando aquilo que o Senhor me mandou fazer. Então Jesus entendeu e ele fez que a forma de trazer glória ao nome do Pai foi completando a obra, foi trabalhando. Então o trabalho de Jesus trouxe glória ao nome do Pai.
O Paulo vai dizer, ainda nesse conceito, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31 até o 33, se você seguir, mas só para destacar um verso ali, e você conhece este versículo, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Paulo, ainda nesse conceito, vai dizer em Colossenses 3, 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Parece que a ideia que ele estava tentando trazer aqui, tanto Jesus quanto Paulo, é: nós devemos trabalhar e fazer o que fazemos para trazer glória ao nome de Deus. Raramente eu tenho encontrado um crente com essa resposta. Eu tenho perguntado para muitos nos últimos dias, quando sento com eles: por que você trabalha mesmo? Por que você faz o que você faz? As pessoas têm boas ideias. Eu trabalho porque eu preciso do sustento, eu trabalho porque eu quero ter um futuro melhor, eu trabalho porque eu quero garantir minha aposentadoria. Então, muitas coisas boas e que podem ser planejadas, mas raramente alguém vai dizer: eu estou fazendo o que eu faço para glorificar o nome de Deus. O propósito que nós deveríamos encarar o trabalho é para glorificar o nome de Deus. Talvez a palavra seria melhor ajustada, traduzida para trabalho como serviço. Eu estou servindo para glorificar o nome de Deus. Para Deus não existe trabalho insignificante. Não existe essa hierarquia de trabalho. Mas nós fazemos essa diferença. Por causa da influência da cultura, do pensamento grego, nós fazemos isto. Até na hora de orientar alguém no momento de escolher a faculdade. Já pensou nisso? Quantos pais não vieram para os filhos e o filho escolhendo uma faculdade? Não, essa daí não dá dinheiro, meu filho. Faz medicina, faz direito. Vai fazer música, né? Música não dá dinheiro. Baterista. Sabe o que é isso? Isso não é uma cosmovisão bíblica. Na verdade, nós estamos tomando a decisão e orientando baseado no pensamento mundano, que nós fomos influenciados e discipulados por eles. E aí nós desprezamos a vocação de alguém por causa de status e dinheiro. Porque a gente diz: não, você não vai ganhar a vida assim. E aí tem uma outra coisa que não é bíblica. Porque biblicamente o seu trabalho não é o seu provedor. Dá para pensar isso? O seu trabalho, a empresa que você trabalha, a sua profissão não é o seu provedor. O seu provedor é Deus. E essa cultura é bíblica. Não importa se você está numa empresa hoje e ela te manda embora, não mudou o provedor. Ele é Deus. Então, se Ele é o provedor, você deveria trabalhar, fazer o que faz, para glorificar o nome dEle. E o glorificar em si tem muita conexão com trazer a presença dEle. Isso envolve o lugar onde você trabalha, a sua vocação. Eu estava pensando um pouco na minha vida, porque eu encontrei Jesus e
então talvez 19 para 20, eu estou fazendo 51 hoje, né? Estou virando a curva já. Se for, talvez nessa terra eu já tenho mais passado do que futuro, né, irmãos? Mas eu estava nesse momento de fazer a escolha, de fazer vestibular, mas eu não estava satisfeito, estava aquela angústia ali para escolher uma carreira. E é nesse momento que eu encontro Jesus. E é nesse momento, nesse acampamento, que sem entender quase nada sobre o que seria ser missionário, Deus começa a falar comigo e eu sabia que era Ele. Recém-convertido sobre missões. Então você volta para a família, eu sou o filho mais velho, só tenho uma irmã, a expectativa dos pais para o filho, né? Ele vai fazer uma faculdade, né? De repente o pai pensa aquilo, vou ter um filho doutor, né? O pai tem orgulho em dizer, né? Meu filho está lá. Aí de repente começa o filho vir e mostrar que quer ser missionário, deixar tudo para ser missionário. Não sabe nem se vai ter salário, como que vai ser isto? Mas eu posso hoje testemunhar, eu estou há 30 anos. Eu sou tremendamente realizado. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu posso dizer, Deus é fiel. Então eu encontrei a carreira. Deus não deixou faltar nada. Eu posso testemunhar para jovens. Não precisa ficar desesperado, nem como é que eu vou casar? Será que eu vou ter uma esposa? Eu encontrei com a Eliette lá no Amazonas. Depois que eu me converti, ela é a primeira pessoa com quem eu conheci, comecei um relacionamento e casei. Deus é aquele que cuida, que provê, nós não precisamos nos desesperar. Agora veja o desafio de mudar nossa mente. Nós nos convertemos aqui, nós nascemos de novo, nós estamos na igreja, mas nossa mente ainda pensa igual lá fora, igual o sistema que nós fomos discipulados, que nós fomos educados. E aí é o clamor do Paulo que nós precisamos transformar a nossa mente e começar a pensar como Deus pensa. Então, sobre o trabalho. Então, por não entender esse conceito, tem muita gente que vai ficar frustrado, né? Na profissão. A dona de casa que pode dizer, eu sou só uma pessoa do lar. Curitiba nós temos uma amiga, eu gosto do testemunho dela, que era uma advogada, uma carreira e tanto, já pensando em ir para concurso, juíza e tal. Tem 2 filhos e Deus falou com ela deixar aquela carreira de advogado para vir para casa e cuidar dos filhos. E ela fez isso. E ela tem feito isso de uma forma tão apaixonada. E Deus tem dado tantas outras coisas para ela na área do ensino. E eu vejo ela tão realizada. Então, o pedreiro, o verdureiro, o engenheiro, seja quem for. Se é a tua vocação, o médico, o político, tem que fazer para glorificar a Deus. É a vocação. Glorificar a Deus. Nós somos desafiados a fazer para Ele nas tarefas mais simples. E Deus não faz divisão, então, do secular e sagrado. Ele faz diferença entre o santo e o profano. Mas não faz diferença entre secular e sagrado. Então, o que eu tenho que dizer, se o que você está fazendo na segunda-feira, né, porque o crente de domingo nós sabemos mais ou menos como é. Agora, o desafio para nós é o ser crente na segunda-feira. E aí o que eu tenho que dizer para você que é bíblico, se o que você faz na segunda não é sagrado, não é santo, para de fazer. Peça a conta amanhã mesmo. Não tem meio termo nisso. Não dá para pensar nessa cabeça
que nós herdamos de uma cultura pagã, que às vezes a pessoa faz tudo a questão secular, não tem honestidade, é corrupto, mente na semana e no domingo ele oferece o sacrifício do culto dele a Deus para apaziguar a ira de Deus. Esse é um pensamento pagão, porque os deuses pagãos, eles são subornados através de sacrifício. Em Deuteronômio, o nosso Deus já diz assim: eu não sou como os outros deuses e eu não aceito suborno. Ele deixou muito claro. Então, esse pensamento dualista daquilo que eu faço no domingo, no culto, é para Deus, e que eu faço na semana é secular, não é bíblico. E muitas vezes é isso que não discipula uma nação. Porque o crente se torna religioso e ele não vai no dia a dia para glorificar a Deus. Então, se o que você está fazendo durante a semana não glorifica o nome de Deus, para. Amanhã mesmo. Amém. Se não é puro. Deixa de fazer, porque é condenável e te separa de Deus. Amém. Uma palavra no hebraico, eu acho que a Eliette falou isso na última vez que ela pregou aqui. Diante de tudo isso, eu fui exposto a essa palavra recentemente. É uma palavra no hebraico chamada avodá. Avodá é uma palavra que aparece só no Antigo Testamento 289 vezes, e essa palavra pode ser traduzida tanto para adoração quanto para trabalho. A mesma palavra. Não tinha distinção entre adorar a Deus na assembleia do que fazer com o trabalho. Avodá. Então essa palavra tem ministrado o meu coração de fazer aquilo que eu faço e dizer: avodá, é para a glória de Deus. Os conceitos que nós temos hoje, então, desse sacerdócio, de que é o pastor que faz a obra, é o missionário, não todo crente recebe esse sacerdócio, o sacerdócio do crente. E nós devemos fazer aquilo que nós fazemos e exercer a nossa vocação para trazer glória ao nome do Senhor. Esse é o pensamento bíblico. Este é o desafio bíblico para nós. Nas escolas, os professores, não se escondendo, dizendo quem realmente você é, o que você pensa e o que o nosso Deus pensa sobre aquilo. Política é uma outra área. Nós precisamos então de crentes que tenham chamado para a política e que entendam a vocação e que vão glorificar a Deus através do trabalho que eles estão fazendo. Mas, infelizmente, muito na igreja, às vezes, não tem um entendimento do que é o papel do governo. E eu creio que Deus está nos chamando também para entender isto. Qual é o papel do governo na sociedade? Qual é o papel da igreja? Há coisas que Deus está chacoalhando nos últimos dias para nós pensarmos nisso. Falarmos sobre o reino de Deus, não é sobre a religião, não é sobre um compartimento que nós podemos colocar Deus na religião. Porque no discipulado, então, vamos dizer assim, que a sociedade faz, quando tem boa intenção, coloca Deus nas aulas de religião. Deus não está na aula de religião. Deus é o Senhor de todo o universo. Como alguém pode colocar Deus num compartimento de aula de religião, aí depois, não, Deus não faz parte da aula de biologia, Deus não faz parte da aula de física. Esse não é um pensamento bíblico, irmãos. O Deus que criou todo o universo e que sustenta o universo pelas mãos dele,
não pode ser restrito a aulas de religião. Deus não está simplesmente na esfera da religião. Ele é o Senhor de tudo. E não existe 1 centímetro quadrado nesse planeta ou no universo que Ele não é Senhor e não sustém isso pela própria mão dele. Então nós precisamos entender isso, um Deus que é Senhor de todas as coisas, e conversar mais sobre isto. Lá na Manada eu estava sentado com o irmão, no acampamento, lá no retiro, sentado e conversando com o irmão, na hora do almoço, e nós começamos a conversar sobre essas grandezas de Deus, no tamanho do universo. Quão grande é o nosso Deus. Na África do Sul eu vi de um irmão, isso está na internet, mas ele esteve lá. Não sei se vocês sabem, mas hoje eles estão descobrindo que tem estrelas que cantam. As estrelas pulsar, elas cantam, elas emitem sons. Já tem sons dessas estrelas captados. O homem só está descobrindo assim que os céus proclamam a glória de Deus. E sabe o que esse pastor fez lá na cidade do Cabo, na África do Sul, no momento de adoração? Tinha uma banda adorando a Deus e ele colocou o som das estrelas e depois o som das baleias cantando. E naquele momento de adoração, então você tinha voz humana, voz de estrela e voz de baleia adorando a Deus. Deus é o Senhor de tudo isso. Essa é uma cosmovisão bíblica. Não é aquela que coloca Deus simplesmente na religião. Os reformadores entenderam isso 500 anos atrás, quando eles buscaram a reforma. E as pessoas que entenderam isto, o sapateiro, por exemplo, era conhecido como cristão pelo sapato que ele fazia. Porque ele entendeu que o sapato não era um meio para ele ganhar dinheiro, era para glorificar o nome de Deus na pessoa, até mesmo o ímpio que ia usar o sapato que ele estava fazendo. E ele fazia com excelência, porque ele entendeu tudo que ele estava fazendo. Era para a glória de Deus. O carpinteiro entendeu isso. Precisa voltar isso nos nossos dias, né? Porque quantos chefes de empresa você já viu falar assim, eu não dou emprego para crente. Deveria ser ao contrário. Fazer, não é pelo dinheiro, não é pelo salário no final do mês, é abraçar e dizer, eu faço isto para a glória de Deus. Fazer com excelência. Então, precisamos ajustar esse conceito com o pensamento bíblico. Não com o sistema que vem tentando nos discipular ao longo das nossas vidas. Todos nós precisamos ajustar o nosso pensamento com aquilo que é bíblico, ter nossa mente transformada, passar a viver os valores do reino de Deus, falar mais sobre o reino. Quando você pensa no reino, é diferente os princípios, não é como os sistemas desse mundo, Jesus já deixou claro. Se você olha o sistema desse mundo, é ter lucro, é ganhar, isso move a avareza, acúmulo de bens, riqueza. Os valores do reino de Deus estão mais ligados em dar e receber. Você pode dar aquilo que você tem. Você pode receber e você pode dar. Você não trabalha para acúmulo de bens. Porque os valores do reino de Deus são outros. Essa passa a ser a cosmovisão bíblica. E nós precisamos ir então para a sociedade. Um Brasil hoje que tem tanta corrupção, nós faremos isso no dia a dia, no grão de mostarda, naquela gota d'água no oceano. Porque corrupção é algo cultural, faz parte da nossa cultura. E nós venceremos isso aplicando esses princípios do reino de Deus e deixando nossa mente ser transformada. Nessa greve dos combustíveis, eu estava escutando no rádio uma entrevista um dia,
Um brasileiro estava bravo porque ele entrou na fila para abastecer, só podia abastecer R$100, e ele estava bravo, dizendo, por isso que o Brasil não vai para frente, porque ele teve que dar R$10 para o frentista abastecer mais. Ele estava indignado com o frentista, é por isso que o Brasil não vai para frente. Mas ele não conseguia enxergar que ele trabalhou na corrupção dando R$10. Ele foi o corrupto, o frentista também, mas ele foi tal qual. Mas isso que o Brasil não vai para frente, mas ele deu um jeitinho, ele deu R$10. Isso é cultural, irmão. Faz parte da cultura que nós somos discipulados. Agora, o reino de Deus é totalmente diferente. O nosso Deus não aceita suborno. E aí, nas mínimas coisas. É no seu trabalho onde você vai poder dizer, não, aqui eu não posso fazer porque isso é mentira. Dizer para o seu chefe, não, eu não faço isso porque é mentira. Tem muitos casos de pessoas que fizeram isso e foram promovidas. Mas isso não é garantia. Tem muitos que perderam o emprego. E talvez você vai tomar uma posição como essa e você vai perder o emprego também. Agora, isso é reino de Deus. Não tem uma garantia de que, não, você vai viver aqui esses princípios do reino de Deus e você vai ser promovido no dia seguinte. Não, Deus é o provedor de tudo. Mas há situações que você tem que decidir. Isso é parte do reino das trevas, isso é parte do reino da luz. Eu já fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. E você tem que ser firme disto. E tem uma palavra que Pedro diz, vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, mas a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não nos escondemos. Recém eu ouvi daquele procurador lá em Curitiba, o Daltan, que é crente, é um servo de Deus. Num dos julgamentos do habeas corpus lá do presidente Lula, ele publicou na rede social, ele disse, eu vou estar jejuando e orando. Aí eu estava ouvindo o comentário e o comentarista dizendo, descendo a lenha, como um procurador fala uma coisa dessa? Nós somos um país laico. Agora vem um cara, e ele usou termos radical, falando uma coisa dessa de que vai orar. E eu no meu coração pensando, nós precisamos mais crentes como ele, em todas as esferas da sociedade que vão dizer, eu vou orar, eu vou jejuar para tomar essa decisão. Precisamos de governadores assim, presidentes assim. Eu vou orar, eu vou buscar discernimento de Deus, eu vou gastar uns dias de oração e jejum para decidir sobre isto. Precisamos. Agora, vai ser ridicularizado? Vai. Vai ser criticado? Vai. É isso mesmo, é parte do reino. Nós vamos sofrer isto se nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas é assim que se discipula a nação. É assim que a igreja pode passar a enxergar missões. Aqueles que nunca ouviram, os povos que nunca ouviram do Evangelho, porque o nosso conceito muda. Porque nós não queremos simplesmente acumular bens, mas nós olhamos para aqueles que estão além, que ainda não ouviram, que não têm um testemunho por perto. Então, aplicando isso, irmãos, ajuste o seu conceito com o conceito bíblico. Se você está envolvido em práticas ilícitas, que não glorificam o nome do Senhor, pare, renuncie. Se você dá uma olhadinha lá nas obras da carne que Paulo escreveu em Gálatas, ele começa falando
de quem é guiado pelo Espírito, quem está no Espírito, mas depois ele resolve dar uma lista para ficar mais claro. E ele dá uma lista, mas ele não finaliza a lista, ele diz assim, e coisas semelhantes a esta. E ele vai dizer, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então tem toda aquela listinha, e ele fala, e coisas semelhantes a esta, que são obras da carne. Não ficou ali uma coisa cinzenta, ficou muito claro. Quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se está envolvido em alguma prática ilícita, pare, renuncie. Isto pode ter um custo. Testemunhe de sua fé e de suas práticas. E bem provável que você vai ser ridicularizado, talvez até perseguido. Mas o Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, perseguição deve ser parte da vida do crente. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não é para pensar, eu quero estar de bem no lugar que eu estou, tudo bem legal. Não pode ter perseguição se você decide viver piedosamente. Sofrerão perseguições. Então, deixar Deus transformar a nossa mente e passar a pensar como Deus pensa sobre cada situação. E o grande desafio para nós buscar os pensamentos de Deus é porque nós vivemos num momento em que essa geração com o pensamento pós-moderno, que você não confronta a verdade de alguém. Você tem a sua verdade e eu não quero confrontar. Hoje é o que você vive tua verdade. Está bem? Você está feliz? Eu não quero confrontar. Eu falei na terça-feira de um vídeo que eu assisti que me deixou assim, perplexo de ver que era numa universidade nos Estados Unidos, em Washington. O repórter, foi para fazer uma pesquisa nessa ideia mesmo e ele começou a perguntar para os alunos, o que vocês acham de os banheiros não ser mais dividido por gênero? Então você tem um banheiro só, e usa homem, mulher, quem quiser usar. Os estudantes, não, isso é legal, devia começar para a universidade mesmo, tá certo, é isso mesmo. Aí o repórter faz várias perguntas, mas uma delas era, ele disse, e se eu disser para você que eu sou uma mulher? O repórter é um homem. Aí todos falam, não, bom para você, se você se sente bem assim, tudo bem, não tem problema. Aí ele foi, e se eu dissesse que eu sou um chinês? O repórter é um loiro do que eles. Aí todo mundo, não tem problema, se você acha que você é um chinês, tá bom para você. Ele deve ter 1,70 m. Ele falou, e se eu disser para você... Ele foi perguntando para vários alunos. Se eu disser para você que eu tenho 2,15 m de altura. Aí nenhum dos estudantes confrontou ele para dizer, não, você não tem 2,15 m de altura. Algo que pode ser medido, né? Não, tá bom para você. Isso numa universidade. Porque... eles dizem que esse é o pensamento pós-moderno, que você não confronta a verdade do outro. Está bem para você? Tudo bem, a gente não confronta isso. Isso está nas universidades, está nos Estados Unidos, está no Brasil. E aí, jovem, que está numa universidade, como você se posiciona diante disso? E quando você vai dizer naquilo que você crê, no mínimo vai ser ridicularizado. E talvez perseguido. Mas nós não podemos nos conformar com esse tipo de pensamento.
Então é aí que Romanos 12 vai nos chacoalhar e dizer para termos a nossa mente renovada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Ser transformado e não deixar esses pensamentos virem nos ajustar. Então, avodar tudo para a glória de Deus, sem diferença. Você faz para a glória de Deus. Aquilo que Deus colocou na tua mão, a vocação que Ele te deu. E a Bíblia diz que Ele preparou obras para você andar nela. Então, o trabalho do pastor não é mais santo do que o trabalho do médico, do pedreiro, da dona de casa, do político, do vereador, do deputado. Não é mais santo. Nós temos que entender o valor desta vocação e fazer isso então para glorificar o nome de Deus e para dizer, então eu estou aqui para trazer glória ao nome de Deus e poder dizer como Jesus, eu te glorifiquei, Pai, na terra, realizando, consumando, andando na obra que o Senhor tinha para mim, para que eu pudesse andar nela. Ouvir a voz de Deus. Então o que Deus está falando com você? Qual é o chamado que Deus está dando no seu coração? O que Deus está te chamando? Qual é a vocação? Corre nela. Não é o pensamento, vou ter dinheiro ou não? Não é esse. Vai glorificar a Deus ou não? Entre ter dinheiro e glorificar o nome do Senhor, nós devemos escolher glorificar o nome dEle. E deixar, Ele vai ser o provedor, Ele vai cuidar de nós, Ele vai dar tudo o que nós precisamos. E é por isso que Ele mesmo disse que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino dEle e a sua justiça. Isto vem primeiro, o reino dEle, os valores do reino dEle. Não da nossa religião, não dos nossos programas, mas do reino dEle em primeiro lugar. Isso envolve o nosso ambiente, envolve onde nós vivemos, envolve a nossa família, aonde nós estamos. Fazer o que nós fazemos para glorificar o nome de Deus. E esse é o chamado dele para nós como igreja, até que todos os povos da terra o adorem. E nós vamos estar envolvidos nisso, orando, intercedendo, contribuindo, enviando para que todos os povos da terra o adorem. Ele é o Senhor. Amém? Vamos orar? E eu gostaria que você pensasse nesse momento. Deixa Deus falar com você. Talvez a pergunta é mesmo, você está fazendo alguma coisa que não glorifica a Deus, que é ilícita, que é ilegal, que não está debaixo do temor do Senhor? Então a exortação é, deixa isto. Você precisa de ajuda para entregar isto? O Espírito Santo te ajuda. Ele é o teu intercessor. Ele ajuda nas suas fraquezas. Deixa Ele falar com você nessa noite. Algo que você precisa entregar realmente, que você precisa deixar no altar nesta noite e viver a vocação que Ele tem para você. Eu gostaria de orar com você. Então deixa Deus falar no teu coração. Se Ele está te mostrando algo, deixa isso de lado. Corra a carreira, desembaraçadamente, olhando para o autor e consumador, que é Jesus. Gostaria que você pensasse nisso. Se tem alguém aqui, nesta noite, que ainda não fez uma decisão por Jesus, estou lembrando que 30 anos atrás, mais ou menos, num acampamento, eu fiz essa decisão por Jesus. Minha vida não estava com um rumo certo. Aquela decisão, é difícil eu explicar para vocês. Eu experimentei
algo que não dá muito para descrever, mas mudou minha vida e deu sentido. Então, nesta noite, eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e nessa noite você gostaria de fazer? Essa é a palavra para mim e eu gostaria de entregar. Eu estou lembrando da minha conversão, ninguém fez apelo naquela reunião, mas eu tive uma convicção tão grande de pecado que eu levantei chorando e eu não sabia como. Eu pedi, ore por mim, e eles que estavam ali tiveram discernimento, ele precisa de Jesus, e eu recebi Jesus ali, mas eu apelei, eu gritei, né? Tem alguém que pode orar por mim? Então tem alguém nesta noite, levanta a sua mão, deixa eu ver que gostaria assim de entregar, ou se reconciliar, ou dizer, Jesus, eu estou longe dos seus caminhos, e é nesta noite que eu gostaria de mudar a minha vida com o Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de fazer isto? Levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém que nunca tomou uma decisão por Jesus e deixou ele fazer a diferença. Sem ele nós não vamos conhecer os propósitos, nós não seremos de forma alguma realizados também na nossa vida. Tem alguém em nosso meio? Amém. Se nós não temos, eu gostaria de orar por você. Vamos nos colocar em pé. Senhor, nesta noite, nós queremos sair com o entendimento de que o Senhor tem a expectativa de que nós podemos glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos. O Espírito do Senhor está em nós. E eu oro que a nossa mente seja transformada e venha esse entendimento do avodar. Eu trabalho adorando, eu adoro trabalhando, eu sirvo ao Senhor. Traz esse pensamento sobre nós, Deus. E eu oro agora por uma graça especial àqueles que estão tendo discernimento, que precisam deixar coisas ilícitas no trabalho, algo que envolve mentira, envolve corrupção, envolve práticas que são do outro reino, que não é do reino da luz. Eu oro agora para que essas pessoas tenham a graça, a força, a ajuda do Espírito Santo para começar a segunda-feira dizendo, isso não faz parte do reino que eu vivo, isso não glorifica o nome de Deus. E eu oro por aqueles, Deus, que entram numa segunda-feira, que possam olhar o trabalho como lugar que o Senhor deu, o campo missionário, o lugar onde pode trazer a presença do Senhor, Deus, e discipulando essa sociedade onde nós estamos. Em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa é o reino de Deus nos nossos dias, acho que sempre foi, ele é expandido por pessoas anônimas. Aqueles que estão fazendo a grande diferença são aqueles que não têm a mesma oportunidade de vir num púlpito e pregar, não têm títulos de pastor, de missionário, são anônimos, nós nunca ouvimos sobre eles, provavelmente só vamos ouvir no céu. Esses estão fazendo uma grande diferença em missões, nos povos, na sociedade, anônimos. Então não se preocupe com o título, não se preocupe com o conhecimento que você tem. São os anônimos que estão fazendo diferença nos nossos dias. Deus os abençoe.